E aí, veja, nossa equipe jurídica vai processar todo mundo que divulgar essa fake news, essa mentira. Tem um sujeito aqui do MBL que ele vai, o processo já está sendo inscrito. Nesse momento, eu gravando esse vídeo aqui, é 1h53 da tarde. Os advogados e advogadas já estão trabalhando e a gente vai processar todo mundo que está mentindo. Todo mundo que está divulgando mentira. Eduardo Moura. Eu não defendo nenhuma forma de violência contra a mulher. O que eu defendo é a resistência palestina. Então, pessoal, eu queria fazer alguns adendos, né, com relação ao vídeo anterior, ao vídeo sobre o João de Manuel, que é o seguinte, ele, depois que eu gravei aquele vídeo, né, já estava gravado já, não tinha como mudar, ele falou que iria processar qualquer um que imputasse crime a ele, com relação àquele corte daquele vídeo. E o que eu vou fazer nesse vídeo aqui é reiterar, o que o Jones Manuel fez naquele vídeo foi sim uma defesa do ato do estupro como uma arma de guerra. Eu não vou voltar atrás da minha palavra, eu não vou voltar e negar o que eu falei. Muito pelo contrário, estou reafirmando isso. Eu tenho prova em vídeo dele falando isso. Nenhum tribunal do mundo vai me condenar se eu apresentar aquele vídeo. É um fato. Eu declarei sim no meu vídeo que ele, depois disso, em outra resposta, voltou atrás nessa declaração. Que ele falou que bem depois, ele teve duas respostas antes de fazer isso. Ele pôde responder duas vezes que não era a favor do estupro. E ele decidiu responder só depois do adversário dele no debate ficar insistindo nessa tecla. Porque ele percebeu que pegou mal. Porque ele percebeu que a frase dele sem contexto ia pegar mal. Eu sou a favor que o adversário dele, não sei se ele realmente faria isso, né? Ele falou que iria fazer. Eu espero que ele faça, de ir no Ministério Público e denunciar o cara por isso. E eu nem tô falando que depois de entrar na justiça ele vai ser preso pelo que ele falou, ele vai ser processado, ele vai perder o processo. Não importa, porque a cabeça de juiz a gente não manda, a cabeça de juiz o juiz fala o que ele quiser, faz o que ele quiser. Se ele quiser falar que não, que ele fez aqui foi uma coisa de liberdade de expressão, tá tudo liberado. Não teve nada aqui que fosse uma chamada a cometer crimes, não teve nenhuma defesa aqui ao estupro. O juiz pode falar isso. Eu não vou ligar porque o juiz falar. Mas é inegável que ele disse sim isso, que ele defendeu sim que o estupro é uma arma de guerra, que pode ser usado pelo lado dele. Ele não defendeu o outro lado usar, ele defendeu o lado dele usar. Ele falou que ele pode usar, dizendo que é uma forma justificável de resistência. Ele deixou claro que todas as formas que o lado da Palestina quiser usar para resistir à opressão israelense, ela pode usar. E tem muita gente nos comentários falando, ele não disse ipsis literis, ele não disse literalmente isso, ele não disse literalmente que ele é a favor de usar o estupro como arma de guerra. Tá bom, ele pode não ter dito literalmente. Mas o que ele disse, não existe nenhuma outra conclusão que você possa chegar. Não existe. Não tem como você chegar a nenhuma outra conclusão. É impossível. Você tem que estar muito desonesto, muito afim de defender o cara para negar o que ele disse. Lembrando que eu tô lidando aqui com palavras, frases e tal que podem prejudicar meu canal, então eu tô tomando o máximo de cuidado possível para não ser prejudicado pelo que ele disse. Mas, digamos assim, se eu questiono alguém se a pessoa é a favor da pedofilia, não vou falar certinho aqui porque infelizmente o YouTube pode encrencar com isso. Se eu falo se eu pergunto se alguém é a favor disso ou não, e a pessoa, ao invés de falar sim ou não, ela responde: eu sou a favor de todas as formas de amor. O que eu posso chegar de conclusão a isso? Qual a conclusão que eu vou chegar nisso? Eu vou chegar à conclusão que ela tá falando que sim, ela é a favor da pedofilia, que ela considera a pedofilia uma forma de amor. Eu teria que ser muito desonesto, eu teria que, tá muito afim de defender a pessoa pra dizer que a pessoa deu uma resposta que não diz isso, que nega isso. Porque não existe outra conclusão possível, não tem como você chegar a outra conclusão, cara, não tem como. É impossível você ouvir essa frase e você falar que não foi isso que ele disse. Hegemonizou a resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Eu não sou sommelier de resistência, não. A forma que o povo palestino quiser lutar pela sua libertação, ele luta. Lembrando que ele disse sim, depois, em outra resposta, ele se consertou, ele se remedou, falou que ele não é a favor do estupro. Em outra resposta, depois, numa tréplica, nem foi na réplica. Ele respondeu a pergunta durante 4 minutos, ele deu a réplica dele, e ele ainda assim não conseguiu falar que ele era contra o estupro. E por que eu espero sim que entrem no Ministério Público contra a frase do Jones Manuel? Como eu falei, eu não acredito que ele vai ser condenado. Mas,
É importante ter essa notícia para você poder escrachar na internet inteira, botar em toda a internet que ele está sendo processado por defender o estupro. Assim como eu estou fazendo aqui de dizer no vídeo que ele falou que ele defendeu o estupro em vídeo. Que tem isso no podcast, que isso é inegável. O Jones Manuel, a vida inteira dele, ele agiu em debate, exatamente como o cara que estava debatendo com ele nesse debate agiu. O cara, ele foi sim desonesto, o cara foi sim bem agressivo durante todo o debate. Ele falou e fez coisas que realmente eram pra chamar atenção pra ele, que era pra ganhar público. E essa foi a primeira vez que o Jânio Manuel foi num debate onde ele sofreu o que ele fez com todas as pessoas com quem ele já debateu na vida dele. Ele enfrentou um cara que não era tão popular quanto ele, é um cara que eu de direita nunca ouvi falar. Eu nunca tinha conhecido esse cara, agora eu conheço. Ou seja, deu popularidade pro cara. O, todo o público do cara não vai pra ele, porque esse cara, eu duvido que ele tenha algum super hater, porque eu não conhecia ele. Então o público que é contra o cara não vai seguir o Jânio Manuel, porque já deve seguir. O cara parava as frases do Jânio Manuel toda hora, ficava falando por cima dele toda hora. Coisas que o Jânio Manuel faz sim em todos os vídeos. Ele usou toda a desonestidade que o Jânio Manuel já usou em debate contra ele. A única coisa que ele não fez foi fazer como o Jânio Manuel faz constantemente, de negar que a pessoa responde a pergunta depois que a pessoa já respondeu. Só isso que eu não vi ele fazendo. O Jones Manuel faz constantemente, que é negar que a pessoa respondeu depois que a pessoa responde a pergunta. Pra poder fazer corte falando que a pessoa não respondeu. Ele corta a frase e posta o corte. Então todas as consequências, todas as coisas que vão acontecer com o Jones Manuel pelo que ele falou nesse vídeo, nesse podcast, são unicamente consequência dos atos dele. Ele está sendo medido pela própria régua que ele mediu os outros. Eu espero aqui realmente que toda a direita use pro resto da vida contra ele essa afirmação dele em que ele foi a favor do estupro, em que ele defendeu usar como arma de guerra. Eu já vi que o Nicolas Ferreira postou esse corte no Twitter dele. Eu já vi que muita gente de direita tá postando isso. Eu espero que continue, eu espero que continue sendo usado contra ele. Eu espero que a gente consiga fazer até ele se retratar, né? Ele não vai se retratar, eu duvido. Mas eu espero que a gente consiga fazer ele falar em vídeo que não, gente, não foi isso que eu quis dizer, eu peço desculpa aqui se foi isso que eu entender. Eu quero ver ele fazendo isso. Eu quero ver ele pedindo desculpa. Eu sei que nunca vai acontecer. Mas é uma parada que eu gostaria de ver no meu coração. Porque ele falou uma parada tão absurda. E ele não tem defesa pra isso. Não existe defesa pro que ele disse. Tem muita gente na internet, um monte de pessoas de esquerda tentando passar pano pra essa declaração dele, né? Sendo que o que ele disse foi sim praticamente o que aquela declaração do Paulo Freire de não confunda a agressão do oprimido com a violência do opressor, né? O que ele tá falando é basicamente isso. Ele defendeu sim que o Hamas pode utilizar desse tipo de coisa como resistência a Israel. Pessoas como o Monark e o Tiff falaram coisas muito menos agressivas do que isso e sofreram consequências muito piores do que essas. Eles até hoje estão banidos de rede social como Instagram, como Twitter, como Facebook, como YouTube. E eu não me sentiria satisfeito, a não ser que isso também acontecesse com ele. Não vai acontecer. Mas eu não me sentiria satisfeito até que isso acontecesse com ele. Com relação à desonestidade do outro debatedor, né, o outro cara, o que eu posso dizer é o seguinte. Quando você vai para um debate contra um cara que defende a revolução armada e não possui armas, não defende o porte de armas, não defende o uso de armas, então você não tem que levar a sério esse debate. Se você vai lá pra zoar, pra confrontar mesmo, pra ganhar popularidade, pra esculachar o outro cara, você tem o direito. Porque o cara que tá do outro lado é um palhaço, é um cara que não tem nenhuma consciência do que ele fala, é um completo imbecil. Você tem sim o direito de reagir contra isso, cara. Você tem o direito de fazer a palhaçada que for lá no programa. Você tem o direito de respeitar esse debate, porque não existe respeito contra uma figura como essa. O Jones Manuel é uma figura que não possui nenhum respeito por si mesmo. É um cara que ele defende coisas que ele não praticaria. Vocês veem a covardia do cara quando ele se recusa a responder se ele é contra ou a favor do estupro. Ele tentou ao máximo evitar responder a pergunta na resposta dele. Ele evitou ao máximo a resposta. Ele esperou chegar nos segundos finais para falar o que ele falou. A direita agora tem não só o direito, mas o dever de utilizar essa frase dele, usar sempre que possível para dizer sim que ele foi a favor do estupro. Novamente não posso ficar falando muito palavra aqui porque pode monetizar o vídeo. Esse vídeo tá muito arriscado para mim porque eu tô falando muitas vezes palavras que são perigosas. Que o YouTube pode me rechaçar quanto a isso. Eu sou um cara que eu ainda não tô monetizado. Isso pode me prejudicar na hora de eu tentar me monetizar. Finalizando.
Se ele quiser entrar na justiça contra mim, se ele quiser me processar pelo que eu disse aqui, porque o meu vídeo já teve mais de 1000 visualizações, então pode ser que isso tenha na cabeça dele prejudicado ele. Então que ele entre na justiça, eu não me importo, eu não vou pagar por isso porque eu sei que eu estou correto. Eu sei que nenhum júri no mundo vai pegar o meu vídeo e falar, não, você interpretou errado o que ele falou. Nenhum júri no mundo faria isso. A única possibilidade de eu perder esse processo é se fosse num júri de exceção. Se eu tivesse sendo processado por um governo comunista, que defenderia ele de qualquer jeito. Mesmo a gente estando sobre todos os problemas judiciais que a gente tem, tudo que acontece no STF em geral, não vai acontecer nada comigo pra eu dizer isso. Porque eu tenho prova em vídeo disso acontecendo. Dele falando sim que defende todas as ações do Hamas contra Israel. Ele sabe que não existe nenhuma forma dele me processar e ganhar isso, cara. Não tem como. Ele sabe disso, ele sabe que é impossível um processo como esse dar certo. Pra começar, que ele teria que processar dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão falando isso, que estão replicando esse assunto. E ele não vai fazer isso. Segundo lugar, que eu não tenho nada a perder. Eu não me arrependo de ter dito o que eu falei. Eu não vou dar pra trás se ele entrar na justiça. Eu vou seguir em frente. Eu vou responder às minhas ações, às minhas falas. E eu quero que ele responda as dele também. O importante agora é usar o que ele falou contra ele, é deixar público o que ele falou, fazer com que todo mundo que é contra ele saiba disso e use isso contra ele. Porque o Jones, ele construiu muitos inimigos na internet com esse tempo. Ele sabe que ele construiu, ele sabe que ele foi desonesto com muita gente. E agora o que eu quero é que ele sofra as consequências pelo que ele falou, pelo que ele agiu, pela forma como ele sempre agiu na internet. Que ele seja responsabilizado pelas ações dele. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem assistiu. Se você tem alguma coisa a acrescentar, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe seu dislike. Se você gostaria de ajudar aqui o canal, aqui em cima a gente tem o nosso QR Code para fazer doações. Lembrando que o canal ainda não está monetizado. Se você puder deixar o seu like, seu dislike, seu comentário, seria muito bem-vindo. Por favor, também considere compartilhar esse vídeo com todos os amigos para que eles saibam o que o Jones Manuel falou. Eu sei que eu estou num momento juridicamente delicado desse país. Um momento em que todos os tribunais do país são controlados por pessoas que são contra a minha ideologia. Pessoas que são contra mim. E mesmo assim, eu defendo o que eu falei aqui. Eu vou ter as minhas consequências pelo que eu falei aqui. Eu não vou dar para trás. Eu não vou pedir desculpas. Eu reafirmo o que eu falei aqui. O Jones Manuel defendeu abuso sexual como forma de arma de guerra. Assim como no passado ele também já defendeu usar pena de morte contra opositores. Tudo isso. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou negar o que eu falei. E assim como ele não tá negando o que ele falou. Ele tá sabonetando, tentando evitar o que ele disse. Tentando falar que não foi isso que interpretaram errado. Não foi. Foi o que ele falou sim. Eu continuo nessa tecla. Eu vou até o final. Até a última consequência com isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou, fui.